dia 3 de maio de 2007, o mundo parou diante do desaparecimento de uma garotinha britânica de apenas 3 anos, enquanto passava férias com a família na Praia da Luz, em Portugal. Oi gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje eu vou contar pra vocês atualizações do caso Madeleine McCann. Bom, se você não sabe que caso é esse, o que eu considero quase impossível, porque foi um caso que ganhou muita notoriedade no mundo inteiro, não só na época do acontecimento, em 2007, mas também em 2023, quando a gente teve algumas atualizações de uma menina que dizia ser a Madeleine, mas eu fiz um vídeo aqui no canal contando sobre essa menina e também contando sobre o caso da Madeleine. Vou deixar aqui nos cards pra você que não assistiu, daí você assiste lá pra entender o caso. E eu vou trazer hoje pra vocês atualizações meio bizarras no caso. Na época do desaparecimento da Madeleine, surgiram muitos suspeitos para a polícia local de Portugal e também para a polícia britânica, que se meteu ali no caso por ser uma garotinha britânica. E dentre todas essas suspeitas surgiu um retrato falado de alguém que viu um homem saindo com uma garotinha adormecida no colo. Essa garotinha, ela era loira e ela tinha mais ou menos 3 anos, estava de pijama e ela estava visivelmente adormecida. Isso era 10 horas da noite, que foi o mesmo horário que a Madeleine desapareceu, e inclusive era bem próximo ali do local. Além disso, as testemunhas que foram ouvidas pela polícia disseram que tinha uma van branca que rondou ali o local onde ficava o resort dias antes da Madeleine ser sequestrada. Inclusive, um homem estranho, ele fazia perguntas para as pessoas sobre os turistas britânicos que tinham crianças, que no caso era o casal McCann, que tinha não só a Madeleine, mas também um casal de gêmeos mais novos. Então, esse homem, ele fazia perguntas estranhas para as pessoas sobre esse casal de turistas. No calor ali dos acontecimentos, a polícia acabou não levando tão a sério o Christian, que é de quem a gente vai falar hoje. Só que anos depois, a polícia investigando mais sobre o caso, viu que o Christian, ele morava ali nas redondezas, ele era um nômade, ele morava dentro de uma van branca, igual a van vista nas redondezas dias antes do desaparecimento da Madeleine. E o Christian, ele tinha um histórico de crimes sexuais infantis. Então isso acendeu na polícia um grande alerta. Como eu disse pra vocês, só muitos anos depois que a polícia começou a desconfiar muito do Christian. Em 2020, a polícia estava revasculhando ali o caso, afinal foi um caso que ganhou notoriedade mundial e as pessoas não se conformam que nada foi resolvido, não sabem se a Madeleine tá viva, se a Madeleine tá morta, nunca foi achado um corpo. Então a polícia, ela continua investigando, inclusive com incentivos financeiros que a família McCann dá pra polícia pra ela continuar as buscas e, enfim, as investigações. E aí, como eu disse pra vocês, eles começaram a investigar mais sobre o Christian. O Christian, ele era um cidadão alemão, mas ele vivia nas proximidades da Praia da Luz na época do acontecimento, né, da época do desaparecimento da Madeleine. E como eu disse antes, ele vivia numa van branca. Ele tinha um histórico criminal extenso ligado a crimes sexuais contra crianças, o que já é muito chocante. E além disso, quando a polícia foi ver os registros telefônicos dele, a polícia viu que no dia do desaparecimento da Madeleine, uma torre de celular identificou uma ligação do celular do Christian exatamente no local ali onde ficava o resort que a Madeleine desapareceu. Então, isso significava que ele estava no local do crime no dia e na hora do crime. Depois disso, ele passou a ser o alvo principal das investigações da polícia alemã. Como eu disse pra vocês, ele é alemão. Bom, e apesar de todas essas grandes suspeitas, ele nunca foi acusado formalmente pelo crime da Madeleine. Ele, no caso, tá cumprindo pena, ele tá na prisão, mas por outro crime, que coincidentemente é por estupro. Inclusive, esse estupro, ele aconteceu nas proximidades do resort onde a Madeleine foi sequestrada. Só que foi em 2005 e o caso da Madeleine aconteceu em 2007. Então, ele tá preso por esse crime que ele cometeu em 2005. Só que tem um problema que tá deixando os policiais desesperados. A pena de prisão dele vai até setembro de 2025. Ou seja, faltam alguns meses pra ele ser liberado. E tipo assim, a gente sabe que se ele tiver mesmo feito o que ele fez com a Mad, ele vai desaparecer do mapa quando ele for solto. E outra, mesmo que ele não tenha feito, a polícia não vai ter chance de descobrir se ele for solto, porque ele já cometeu muitos outros crimes, então ele com certeza vai desaparecer. Então a polícia alemã, juntamente com a polícia britânica, eu não sei se a polícia portuguesa ainda tá envolvida, mas enfim, eles estão tentando achar provas o mais rápido possível. Eles estão correndo contra o tempo pra poder acusar formalmente o Christian antes dele ser solto, porque senão já era. E agora vocês não estão preparados pro plot twist dessa história. Em 2016, durante as buscas por uma criança desaparecida na Alemanha, a polícia achou uma fábrica abandonada. Ao checar quem era dono da fábrica e tudo mais, eles tiveram a resposta de quem era dono da fábrica era o Christian. Desde 2008, que ele tinha comprado o local. E aí você pensa, tá, mas
o que incrimina ele ter comprado uma fábrica e essa fábrica tá abandonada? Simplesmente o que a polícia achou lá foi chocante. A polícia escavou o local para ver se achava o corpo da criança desaparecida ou até mesmo da Madeleine, quando eles descobriram que o local pertencia ao Christian, só que eles acharam somente ossadas de um cachorro. Porém, embaixo dessas ossadas, eles acharam discos rígidos. Nesses discos, eles acharam imagens e mensagens de teor abusivo que indicava que ele era simplesmente obcecado por crianças e não de um bom jeito. Ele era obcecado sexualmente por crianças. E mesmo sem ter filhos, eles acharam no local mais de 75 trajes de banhos infantis. O que é muito estranho, já que o Christian não tinha filhos, sobrinhos, enteados. Por que ele tinha 75 trajes de banhos infantis ali naquela fábrica abandonada? No mínimo, suspeito. A polícia achou também brinquedos, fantasias sexuais, armas e produtos químicos. O que é muito suspeito, porque se ele tivesse cometido algum crime, produtos químicos é a base ali para ele se livrar das evidências. Todo mundo sabe disso. Se livrar do sangue, se livrar dos corpos. Então, é tudo muito suspeito. Até os produtos químicos são muito suspeitos. E um dispositivo GPS que tinha registros, uma localidade muito próxima do resort na época do desaparecimento da Madeleine, ou seja, na Praia da Luz, o que mostrava que esse GPS ele esteve ali perto da Praia da Luz no dia do desaparecimento da Madeleine, ou seja, o Christian esteve por ali. E aí vocês pensam, tá, mas isso prova que ele estava envolvido no caso da Madeleine? Não, gente, isso não prova. Então, para prender ele, precisa de muito mais. Assim, a polícia, ela não revelou o que exatamente tinha nessas fotos de crianças. A polícia não revelou, isso daí tá em segredo. Então a gente não sabe se tinha foto dele fazendo alguma coisa com as crianças, se foram fotos que ele tirou dessas crianças, a gente não sabe, mas a gente imagina que seja uma coisa muito absurda, porque a polícia ficou simplesmente chocada com o que ele encontrou. Fora que, se não tivesse motivo, ele não esconderia esse disco rígido embaixo dos ossos de um cachorro enterrado, né? Não faria muito sentido. Então, com certeza foi coisa bizarra. E é, no mínimo, estranho ele ter trajes de crianças ali numa fábrica abandonada. Isso não é nada normal. A Polícia Metropolitana de Londres recebeu um incentivo financeiro de 100 mil libras para que ele reabra as investigações. A polícia ficou num beco sem saída. O crime aconteceu em 2007, a gente tá em 2025, então muita coisa já se perdeu. A gente sabe que de vez em quando surge uma fake news, inclusive esse negócio da menina que eu mencionei pra vocês, pra quem não viu o outro vídeo. Essa menina, ela dizia ser a Madeleine e que ela tinha sido sequestrada, e realmente ela parecia fisicamente com a Madeleine. Inclusive ela tinha a mesma condição genética no olho igual a Madeleine, então as pessoas chegaram a acreditar que ela poderia ser a Madeleine, mas o exame de DNA provou que não era ela, que, enfim, não tinha nada a ver com a Madeleine. Só que de vez em quando surgem algumas pistas, infelizmente, falsas. Então a polícia, ela acaba tendo que investigar muitas pistas falsas. Acontece sempre em casos de desaparecimento, né? Esse negócio de a polícia sempre ser levada por um caminho que não dá em nada. Só que as pessoas, elas estão pressionando a polícia pra ela reabrir o caso por conta dessas novas provas contra o Christian, que mesmo que não seja fotos da Madeleine ou o corpo da Madeleine ou algo do tipo, é um tanto quanto bizarro você saber que tinha um predador sexual infantil rondando ali a região na época do desaparecimento da Madeleine. Inclusive ele ser acusado por coisas assim um tanto quanto bizarras, e tem um GPS que prova que ele tava ali, as ligações que provam que ele também tava ali. Então assim, é coincidência demais pra ser ignorado pela polícia. Quanto à família McCann, eles continuam em silêncio. Gente, eu me ponho no lugar deles. Imagine que em meio a tantas fake news, a tantas falsas esperanças, a pessoa não quer mais falar sobre. Às vezes ela nem acredita mais, sabe? Chegam dizendo, a gente sabe uma novidade sobre o caso da sua filha, e eles ficam tipo assim, sério, de novo? Então acho que enquanto não tiver uma prova física muito convincente, a família McCann não vai, né? Enfim, eles precisam seguir com a vida deles. Até hoje muitas pessoas acreditam que foram eles que deram fim a Madeleine, talvez sem querer, muito provavelmente, essa é a teoria deles, que foi sem querer, algum acidente doméstico ali, e eles acabaram tendo que se livrar do corpo da filha. Mas assim, gente, eu não acredito muito nisso, né? Enfim, é muito triste a história e a gente talvez nunca saiba o que aconteceu, mas se tiver mais atualizações eu trago pra vocês com certeza, porque esse é um caso que mexe muito comigo e é simplesmente muito bizarro. E bom, me conta aqui nos comentários o que você achou, se você sabe de alguma outra notícia sobre o caso Madeleine, me conta aqui que eu vou querer saber. E qual é a sua teoria? O que você acha? Você acha que o Christian tem alguma coisa a ver com isso? Ou que os pais da Madeleine têm alguma coisa a ver com isso? Ou nenhum nem outro? Eu acho sim que o Christian pode ter alguma coisa a ver, ou então a Madeleine foi vítima de
tráfico humano, porque eu já contei pra vocês, inclusive num vídeo, como que funciona o tráfico humano infantil, e é assim, extremamente bizarro, e eles são muito eficientes no que fazem, infelizmente, e então eu acho que pode ter alguma coisa a ver com isso, e muito provavelmente a Madeleine não tá mais viva, infelizmente. Ou felizmente. É melhor ela não estar viva do que ela estar sendo, por exemplo, mantida em um cativeiro e sofrendo, não sei, né? Essas pessoas são extremamente sádicas, então às vezes é melhor ela não estar viva do que ela estar sendo abusada constantemente desde quando desapareceu. Enfim, gente, é melhor nem pensar, né? Bom, não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal, me seguir no Instagram e no TikTok, e a gente se vê no próximo vídeo.